Domingo de manhã, enquanto você decide se vai à padaria ou continua de pijama, 17 novas igrejas evangélicas estão sendo inauguradas por hora. Até o fim do dia, serão 408 novos templos. E antes que alguém grite no sofá, vale um detalhe que ninguém comenta. O Brasil tem mais igrejas do que escola e hospitais somados. E isso é só o começo. Estamos falando de uma estrutura bilionária que cresce sem parar, sem pagar impostos e sem prestar contas a ninguém. Uma indústria da fé onde o lucro é sagrado e a exploração maquiada. Quem banca tudo isso? Quem sustenta esse império silencioso? A resposta vai incomodar, porque envolve mulheres negras de periferia, líderes milionários e uma bancada evangélica que domina o Congresso. Tudo amarrado num ciclo de poder, dinheiro e silêncio. Como a fé virou negócio. Porque quanto mais fome existe, mais igrejas surgem. E o que está por trás desse crescimento explosivo que ninguém ousa questionar? Para entender o que está acontecendo, a gente vai seguir o dinheiro e fazer as perguntas que incomodam até Deus. Vamos começar com uma pergunta simples. Quanto dinheiro circula pelas igrejas evangélicas brasileiras todo ano? A resposta? Ninguém sabe ao certo, porque não há transparência. Mas podemos calcular. Os evangélicos pentecostais representam 12,5% da população brasileira, e eles doam em média 2,26% da renda familiar. Isso representa 44% de todos os dízimos pagos no país. Mas o dízimo é só o começo, porque as maiores igrejas não são apenas igrejas, são conglomerados empresariais. A Igreja Universal, por exemplo, investe mais de R$1 bilhão por ano apenas em televisão. Só o contrato com a Record, 900 milhões anuais. E aqui começa a ficar estranho. A Igreja Internacional da Graça de Deus, do pastor R.R. Soares, acumula R$144 milhões em dívidas com a Receita Federal. Isso mesmo, dívidas com o governo. E tem mais 44 milhões em processos tributários. Mas você vê o pastor R.R. Soares passando dificuldades? Vê? E essa é a pergunta que não quer calar. Se as igrejas não pagam impostos por serem entidades sem fins lucrativos, por que algumas parecem tão lucrativas? Agora, vem a parte que ninguém gosta de falar. Quem está sustentando esse império? Vamos aos dados. O rosto do evangélico brasileiro é uma mulher negra de baixa renda. É ela quem mais doa. Enquanto católicos, que são 73% da população, doam em média 0,54% da renda, os pentecostais doam 2,26%, mais de 4 vezes. Pense nisso. Em uma família que ganha 2 salários mínimos, esse valor corresponde a R$ 68. Pode parecer pouco, mas são R$ 68 que faltam no final do mês. R$ 68 que não vão para o remédio da avó. R$ 68 que não foram para pagar o uniforme da escola. E aqui está a contradição mais cruel de todas. Quase 1 milhão de cariocas passa fome. A fome severa cresceu 300% em 6 anos no Rio de Janeiro. 32,9% das casas cariocas, 1 em cada 3, enfrenta insegurança alimentar. E onde tem mais igrejas no Brasil? Nas periferias, exatamente onde mora essa gente. Então deixa eu ver se entendi. As pessoas não têm dinheiro para comer, têm dinheiro para dizimar, e esse dinheiro vai para onde? Diferente da Igreja Católica, que exige anos de estudo teológico, qualquer fiel pentecostal insatisfeito com a sua igreja hoje pode abrir a própria igreja amanhã. Na garagem de casa, no salão alugado, embaixo da laje, sem formação, sem fiscalização, sem prestação de contas. E o modelo de negócio é simples. Pequena igreja capta dízimos localmente. Parte fica com o pastor da garagem, parte sobe para a denominação maior, que usa esse dinheiro para abrir mais igrejas, que captam mais dízimos, que abrem mais igrejas. É uma pirâmide perfeita, legal e sem impostos. Em 2025, a presença evangélica na TV diminuiu.
de 48 horas semanais em 2019 para 32 horas em 2025. Por quê? Falta de dinheiro? Não, porque agora a estratégia é outra. Redes sociais, internet, WhatsApp, cultos online, lives 24 horas e o melhor, de graça. Por que pagar 8 milhões por mês para a Band quando você pode alcançar milhões no YouTube sem custo? A indústria da fé se digitalizou e continua crescendo. Mas espera, você deve estar se perguntando: como tudo isso é possível? Como igrejas com dívidas milionárias na Receita Federal não são cobradas? Como esse modelo de negócio continua funcionando sem fiscalização? A resposta tem um nome: bancada evangélica. E aqui está o ciclo perfeito do poder. A Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional tem 244 membros, 219 deputados federais e 25 senadores. Isso representa mais de 40% da Câmara dos Deputados. E sabe quem elege esses parlamentares? Os fiéis. Os mesmos que doam o dízimo, votam em quem o pastor indica. É o loop perfeito do poder. Igreja orienta o voto, fiel elege o político, político protege a igreja, igreja cresce mais e o ciclo recomeça. Quer um exemplo? Em 2022, o deputado Nicolas Ferreira foi o mais votado do Brasil. 1,5 milhão de votos. Evangélico, conservador, ligado à igreja. E não é só ele. A bancada evangélica cresceu 19% entre 2018 e 2022. É a bancada mais poderosa do Congresso, mais até que a ruralista. E qual é a pauta deles? Oficialmente, defesa da família, dos valores cristãos e da vida. Na prática, barrar qualquer lei que possa afetar o modelo de negócio das igrejas. Prestação de contas obrigatória, nem pensar. Lembra da dívida de 144 milhões da Igreja da Graça? Em 2020, o presidente Bolsonaro ordenou à Receita resolver o assunto, perdoar dívidas milionárias de igrejas. Isso não é teoria da conspiração, está documentado. E quem defendeu? A bancada evangélica. Porque eles não são apenas parlamentares, muitos deles são pastores, bispos e líderes religiosos. É o mesmo grupo, usando roupas diferentes. No púlpito de domingo, no Congresso na segunda-feira. E o fiel paga o dízimo e vota como mandaram, sem questionar, porque questionar o pastor é quase como questionar o próprio Deus. Agora, antes que você ache que esse é um vídeo atacando a fé, deixa eu ser bem claro, não é. Fé é legítima, buscar amparo espiritual é legítimo. E muitas igrejas, fazem trabalho social real. Distribuem comida, acolhem dependentes químicos, visitam presídios. Isso existe e é importante. Mas a pergunta permanece: se Deus é onipotente, por que ele precisa do seu dinheiro? No Antigo Testamento, o dízimo era dado em alimento, não em dinheiro, em comida. E ia para onde? Para o templo, guardar e distribuir para os pobres e órfãos. Era um sistema de assistência social. Hoje, o dízimo compra aviões particulares, mansões de pastores, carros blindados, campanhas políticas e horários em TV. E a justificativa que você ouve? Deus quer te abençoar. Quanto mais você der, mais você recebe. A teologia da prosperidade transformou Jesus, que disse: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar nos céus, no garoto propaganda do capitalismo selvagem. Dê dinheiro para Deus e você ficará rico. Só que a maioria não fica. Continua pobre, mas agora com menos R$ 68 no bolso. E a culpa de não prosperar é sua. Se você não alcança a graça, faltou fé em você. Você não deu o suficiente. Esse é o golpe perfeito. Agora, vamos fazer as perguntas que incomodam. Por que nas igrejas que pregam pobreza, tem líderes milionários? Por que entidades sem fins lucrativos acumulam dívidas milionárias com a Receita? Por que o Brasil tem 579 mil templos religiosos, mas apenas 264 mil escolas?
Porque as regiões com mais igrejas são as regiões que passam mais fome. Se o dízimo é para ajudar os pobres, por que os pobres continuam dizimando sem parar? Essas perguntas não são ataques, são dados. E os dados mostram uma realidade desconfortável. A fé virou produto, a salvação virou um serviço e os mais vulneráveis viraram consumidores. Então, o que fazer com tudo isso? Primeiro, ninguém aqui está dizendo para você parar de acreditar. Fé, como eu já disse, não é o problema. Jamais foi. O problema é quando a fé se torna um negócio e quando esse negócio lucra em cima de quem não tem. Segundo, nem toda igreja é assim. Existem comunidades pequenas, honestas e transparentes. Pastores que trabalham, que não enriquecem e que prestam contas. Eles existem e merecem respeito. Mas se você é dizimista, faça 3 perguntas à sua igreja. Onde está sendo usado o meu dízimo? Peça prestação de contas. Por que o meu pastor tem BMW se Jesus andava a pé? Essa igreja está alimentando os pobres ou só enriquecendo os líderes? Porque a Bíblia é clara. Pelos frutos os conhecereis. Se a igreja cresce, mas a fome também, algo está muito errado. E não é Deus, é o homem. E você, é dizimista? Ex-dizimista? Deixa aí nos comentários. Sua igreja presta contas do dízimo? Você já questionou para onde vai o dinheiro? Conhece alguma igreja que faz diferença real na comunidade? Esse é um dos assuntos mais polêmicos do Brasil e eu quero ouvir todos os lados, crentes, ateus, agnósticos, todo mundo. Meu nome é Sidney Caetano e se esse vídeo te fez pensar, mesmo que você discorde, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Um abraço e que Deus, ou o universo, ou a força, ou seja lá o que você acredita, te abençoe.